Bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico, ao nosso espaço de debates e conteúdos relacionados à teologia, ao estudo das ciências bíblicas, bem como também sobre diversos outros temas e outras ciências, no que diz respeito à confiabilidade da Escritura Sagrada. Estamos estudando, nesse primeiro trimestre do ano 2005, uma lição essencial e dica de passagem fundamental para todo protestante. Estou falando aqui da revista Em Defesa da Fé Cristã, ou seja, não é uma defesa no que eu desenvolvi, sistematizei ou acredito, mas na verdade é a defesa de Cristo, é a defesa da doutrina de Cristo, é a defesa das palavras do Evangelho do Antigo e do Novo Testamento. E é, sobretudo, relevante porque estamos ainda desenvolvendo, acima de tudo, a compreensão de uma doutrina muito importante e também misteriosa, que é a doutrina da Trindade, que envolve a cristologia e a paracristologia, e é onde vamos estudar quem é o Espírito Santo. Para, de fato, entender o que é a Trindade, você precisa entender, acima de tudo, a cristologia. Se a sua cristologia estiver confusa, difusa, equivocada, distorcida, a consequência disso é compreender de maneira equivocada a doutrina da Trindade. E assim desenvolver toda a má compreensão sobre outras doutrinas também apresentadas na Escritura. Já estudamos várias lições, A primeira lição foi quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Vimos que os falsos profetas surgem tanto fora da igreja quanto dentro. E a maioria das vezes são pastores, bispos, são diáconos, Não são pessoas que têm dúvida, não são pessoas que querem conhecer mais a doutrina cristã. Não, são pessoas que se opõem ao evangelho, são pessoas que não querem ouvir a verdade, que a verdade é absoluta. São pessoas que estão se opondo ao ponto de negarem absolutamente o Filho de Deus. Ter dúvidas, isso é comum de todos nós, Não sabemos tudo. Porém, se opor, ter ódio, como faz os testemunhos de Jeová sobre a doutrina da Trindade, ter ódio como faz os falsos pastores da Igreja Voz da Verdade, isso é realmente preocupante. Então, vimos de onde, quando surgem fora e dentro da igreja, Geralmente são líderes. Então, essa lição, acredito eu, pelo menos, não ser o demais conteúdo das lições desse ano, a lição mais fundamental do ano de 2005 deve ser essa. Quero dizer aqui a vocês que a lição mais fundamental, talvez não seja das mais lições que vai ocorrer pela CPAD esse ano, mas eu acredito que nesse ano a mais fundamental é essa, que trata de apologética, história da igreja, desenvolvimento das heresias, a heresiologia, apologética, exegese e hermenêutica. Tudo isso dentro dessa revista. É óbvio que você que participa da EBD precisa se esforçar cada vez mais, para se especializar, para compreender melhor, porque os falsos profetas, eles estão se modernizando, estão também se aperfeiçoando para enganar você e enganar mim. Então a gente precisa não facilitar a vida dos falsos profetas. Nós precisamos, sim, defender a fé cristã, evangelizar e refutar os falsos profetas. São três coisas distintas, mas que estão interligadas, tá certo? Então a gente vai hoje estudar quem é o Espírito Santo. Mas que você saia de hoje, desse vídeo aqui, sabendo o seguinte, eu vou já botar o PDF, tá bom? Mas quem é o Espírito Santo? Primeiro, a gente precisa entender no Evangelho de João que se você quer entender quem é o Espírito Santo, se você quiser estudar a Escritura, entender realmente a Escritura, precisa primeiramente nascer de novo. Se você não nascer de novo, da água do Espírito, tudo que a Escritura te diz vai confundir muitas vezes sua mente. Vai ser difícil de aceitar. Mais fácil você acreditar numa estátua,
numa imagem criada e fabricada por um homem ímpio, pecador e falso profeta, como é fácil, do que acreditar no Evangelho. Porque o Evangelho ele precisa fazer você acreditar somente no Evangelho e em mais ninguém. Não é um anjo, não é uma revelação, não é no doutorado de alguém, mas no Evangelho, né? E para acreditar no Evangelho, precisa nascer de novo, dar do Espírito. E para compreender de uma forma intelectual, acadêmica, didática, não é? É preciso ter ferramentas, que é hermenêutica, exegese, as doutrinas básicas da interpretação e outras disciplinas da teologia, certo? Para você não pegar um texto e distorcer, certo? Então, o Espírito Santo, portanto, ele, quero de início abrir aqui dizer que ele é o Espírito da verdade. Toda a verdade, seja ela jurídica, civil, cultural, filosófica, histórica, matemática, química, física, astronômica, científica e teológica, ela é e provém do Espírito Santo. A descoberta de tecnologia, o desenvolvimento de medicina é uma verdade que vem do Espírito Santo. Não somente da Escritura, mas também desse mundo como um todo. Toda a verdade que nós descobrimos, certo? Se você é um biólogo, se você é um químico, se você fizer uma descoberta, se você estiver conhecendo essas disciplinas, as verdades que estão nessas ciências provém do Espírito Santo. Entendeu? Então, o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Ok? Vou botar o PDF e a gente vai começar nosso estudo, tá bom? Desde já, se possível, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, um comentário. E se quiser estudar conosco, você vai ter contato pelo telefone que está aí, 8870-9867. Bem, estamos aqui no material Quem é o Espírito Santo? Para você, quem é o Espírito Santo? Eu já dei uma dica, né? É o Espírito da verdade, não o Espírito da mentira, não o Espírito da relatividade, não o Espírito da dúvida, mas o Espírito da verdade. Então, se você não entendeu a Trindade até agora e nem a Cristologia, você vai estudar o Espírito da Verdade e ele vai te ajudar a entender tudo isso e muito mais. No texto áureo, nós encontramos aqui, diz assim, ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Verdade prática. É necessário conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defender, certo? Então nós não estamos conhecendo a verdade do Espírito Santo por meio da Assembleia de Deus, por meio do corpo governante, por meio dos mormons, não, mas estamos conhecendo o Espírito Santo por meio da Bíblia, da palavra de Deus, né? Bem, mais adiante, a gente vai ver aqui na introdução dizendo assim, deixa eu botar aqui para vocês acompanharem. Bem, introdução, está aqui, ó. A palavra-chave é o Espírito Santo, né? Espírito da verdade. Pneuma Kadosh. O do Espírito Santo, o Espírito de Deus, é revelado na Escritura desde o Gênesis até o Apocalipse, assim como as demais pessoas da Trindade. É fato que a igreja, os salvos, os eleitos, os escolhidos, desde os dias apostólicos, o reconheciam como Deus, igual Pai e igual Filho. Certo? Não existe dúvida sobre isso. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Então, todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Então, surgiram e surgem ainda falsos profetas que teimam em distorcer a pessoa do Espírito Santo. Mas vejamos o seguinte aqui, o que a Escritura nos apresenta acima de tudo. Deixa eu ver aqui. Aqui, tópico 1, Consolador. Tá vendo aqui? O outro Consolador. Bem, João capítulo 14, versículo 16. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo,
seu paracleto, aquele como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro, veja aí que existe a palavra outro, né, na tradução, nessa passagem, vem do grego allos. E outro, que é allos, significa outro. Esse outro, no dicionário, significa da mesma natureza, da mesma espécie e mesma qualidade. Ou seja, o Espírito Santo, ele é da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade da natureza divina de Cristo. Ok? Porque Cristo, como a gente sabe, ele tem a natureza divina, 100% Deus, e também tem a natureza humana, 100% homem. Então o Espírito Santo, ele é idêntico nesse sentido da natureza divina, a deidade, certo? A divindade, por causa dessa palavra outro. Então está desfeito qualquer outra ideia que não provém desse significado, entendeu? Tipo força ativa, não é? Espírito iluminado, enfim, está desfeito toda essa teoria. Então, se o espírito fosse uma força ativa, algo impessoal, conforme o ensino equivocado e herético das testemunhas de Jeová, a palavra correta que o autor poderia usar para afirmar a doutrina da testemunha de Jeová era outro, seria héteros, que significa outro, do usual, diferente. Porém, o dicionário Vine afirma: o termo raros expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. E o termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Então, Cristo prometeu enviar outro aros igual como ele, e não héteros. Certo? João capítulo 14, versículo 16. Então, o Espírito Santo, ele é, portanto, Deus. Não tem como concluir de outra forma, de outro jeito. Se você acompanhar as palavras, se você acompanhar o significado, por exemplo, da palavra outro, entendeu? Então, outro, né, significa que, portanto, um ser da mesma espécie, da mesma natureza, que é divina. O Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego paracletos vem da preposição para, ao lado de próximo, e do verbo karel, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o consolador. Então, até mesmo por essa expressão em grego, não somente outro, que é alus, mas paracleto, também dá a ideia de um ser pessoal que é dado significado. Por exemplo, aqui, ó. Veja bem, paracletos pode significar defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Como é que um advogado, um intercessor, um auxiliador, um ajudador, um defensor é um ser impessoal? Não existe isso. Então, a escolha das palavras que o João faz é nítida, é específica, ela é objetiva, ela tem uma intenção de mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa, e não somente é uma pessoa, mas também ele é Deus, na sua natureza divina. Então, essas palavras refutam outras teorias que tentam distorcer e confundir a doutrina da Trindade. Então, aqui está mais uma defesa dentro do próprio Evangelho de João, mostrando aí a doutrina do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Tópico 1.3. Seu uso no Novo Testamento. O termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, no escrito de Joaninos, 4 vezes no Evangelho, referente ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Aparece a palavra paracletos, mas é traduzido como advogado. Então, podemos dizer aqui também que, ao usar paracletos, o autor está dizendo que o Espírito Santo, ele é o nosso advogado, ele é o nosso defensor, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso ajudador, mas nunca um espírito no sentido de força ativa, desse conceito que é
estranho ao estudo do Novo Testamento. Tópico 2. Acho que vocês já acompanharam aqui o tópico 2. Tópico 2. Sua deidade e atributos e obras. Sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, certo? De maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, o Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. Veja só, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes capítulo 15, versículo 14. No entanto, na sequência lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes capítulo 16, versículo 20. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor são nomes divinos usados. Alternativamente, fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17, versículo 7, capítulo 17, versículo 7, com Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 9. Deus de Israel. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 a 3. Essa forma de apresentação é frequentemente na Bíblia. Então, aqui já percebemos que o Antigo Testamento é óbvio, pessoal, que cada pessoa da Trindade foi revelada de forma progressiva e também diferente. Você vê que o Pai, ele tem aquele jeito, aquela manifestação, né? Depois você vê o Espírito Santo sendo mais notado, né? Mais surge de uma forma diferente. Também o Cristo também surge no Antigo Testamento de uma forma diferente. Certo? E no Novo Testamento, o Pai também se apresenta. O Filho se apresenta de uma forma mais explícita. E o Espírito Santo também de uma forma explícita, também, mas também misteriosa e oculta. Algo que então, é possível entender que no reino, no futuro, onde tudo estiver realmente completo, e Cristo estiver retornado para salvar sua igreja do arrebatamento, destruído, enfim, né, dentro do plano escatológico, a gente vai entender muita coisa sobre o Espírito Santo que agora a gente está começando a entender. Entendeu? Então, o Antigo Testamento já mencionava o Espírito Santo sendo o próprio Deus, sendo a terceira pessoa da Trindade, de uma forma progressiva, ok? Bem, depois que os autores chamam o Espírito Santo de Deus, né, os autores não chamam o Espírito Santo de força ativa, mas de Deus. A gente vai perceber que os autores bíblicos falam sobre os seus atributos. Esses atributos da divindade o quê? Onisciência, onipotência e onipresença. Então só quem é Deus tem isso. Quem não é Deus não possui isso. Eu não tenho onipotência, onisciência e onipresença. Então eu não sou Deus. Muito menos a força. Uma força não tem esses atributos. Somente Deus tem. Bem, a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia. Também nos seus atributos divinos. Como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, ele é onipotente, Romanos 15, versículo 19. E a Escritura Sagrada ensina a ser o Espírito a fonte de poder e milagres. Mateus capítulo 12, versículo 28. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade. O que mostra ser ele onipotente. Salmos 139, versículo 7 ao 11. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 11. Conhece o coração dos seres humanos e é conhecido do futuro. Isso por ser ele onisciente. Possui os atributos da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Então está aqui uma série de argumentos, de evidências de que o Espírito Santo é Deus. Uma forma de você compreender isso, e até mesmo de refutar se você opõe isso, é mostrar que por que uma pessoa se opõe à doutrina de que o Espírito Santo é Deus. Por quê? Geralmente, eles partem de um referencial, de uma premissa
de uma interpretação errada, né? Portanto, é um conhecimento falso. E daí eles tentam construir seus argumentos em cima de algo falso. Né? Por exemplo, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, elas não entendem a escritura, mas o que elas entendem vem do corpo governante. Então, o que vem do corpo governante é falso. Por quê? Porque não foi o corpo governante que escreveu o Evangelho de João. A única forma de qualquer pessoa entender a escritura de fato é se você obedece os critérios de interpretação e obedece e entra na mente do escritor para entender de fato como ele estava desenvolvendo essa doutrina naquele tempo. E assim você vai concluir que, de fato, ele é onipotente, onisciente, onipresente. E uma pessoa que não faz dessa forma é uma pessoa intelectualmente desonesta e está dentro de uma falsa religião, portanto. Tópico 2.3. Suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo da vida eterna, guia o seu povo, é o Senhor da igreja, santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes, é autor do novo nascimento, da vida e o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Então, não somente a gente encontra na Escritura o seguinte: autores do Antigo Testamento Novo dizem que o Espírito Santo é Deus. Não tem como negar isso. A não ser que a pessoa tenha algum problema cognitivo e má intenções, né? Corrupções. Aí tudo bem. Porém, é fato que os autores dizem que o Espírito Santo é Deus. Depois disso, aí, os autores, não satisfeitos, eles passam a mostrar que eles têm atributos da divindade. Potência, ciência e presença. E também não somente isso, ele mostra que as obras e as realizações e feitos que o Pai e o Filho faz também, o Espírito de igual modo também faz. E assim, uma nova evidência dentro da Escritura que mostra que o Espírito Santo é Deus. Já no tópico 3, heresias antigas e novas. Diz assim: as primeiras heresias não havia consenso sobre o Espírito Santo. No Oriente, das primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia, havia diversas interpretações. Primeira interpretação, arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco nos debates estava o Filho. Eunomio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas, produzida pelos filhos a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. Veja que má interpretação já surgiu no decorrer da história, né? Porque os homens deixam de aceitar o Espírito Santo. Por isso que eles teimam em distorcer a Escritura. Uma outra heresia que surgiu depois foi o Tropicianos. Era uma seita do Egito, cujo nome veio de Tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam seu Espírito Santo um anjo e uma criatura. O outro grupo é os pneumatomacianos. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatochoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal contra. Era os opositor do espírito. Eustáquio, de Sebester, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade e o Espírito Santo. Então, não somente o Pai é atacado na sua divindade, né? O Filho foi atacado na sua divindade, na sua humanidade, e agora é o Espírito Santo que é atacado na sua divindade. Então, vários grupos têm uma noção errada de quem é o Espírito Santo. Algo que não pode ser compreendido e concluído das narrativas bíblicas, a não ser que a mente dessas pessoas estejam totalmente corrompidas. Tópico 3.2. As heresias da atualidade. O grupo religioso da Testemunho de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas.
Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. Não usa a expressão e todos ficam cheios do Espírito. A expressão hebraica Wash Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento. Somente nessa passagem é traduzida por força ativa de Deus. Então, não faz sentido essa tradução, certo? Eu fiz um vídeo, talvez, aqui no meu canal, não recordo qual foi o tema, mas a maioria dos estudiosos acadêmicos, né, dentro das línguas originais do hebraico, aramaico e grego, refuta essas traduções do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Então é muito pouco, ou seja, quase nenhuma pessoa acredita nessa tradução. Então, portanto, não estamos dentro da Bíblia, estamos dentro da falsificação da Escritura, que as Testemunhas de Jeová estão propagando aí. Bem, o Espírito Santo em outras religiões. Em outras religiões do Oriente, a noção do Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar o mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Eles interpretam essa passagem corônica como um cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Eles confundem a palavra grega Perikletos, renomado ao redor, ilustre, com Paracletos. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador, prometido por Jesus. Convém lembrar que Paracletos não é a palavra bíblica, não aparece em lugar nenhum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego, e nem na Septuaginta. Então, as religiões, a gente aprendeu na lição passada, algo que muitos professores ocultaram esse fato, muitos professores não, né, dependendo do conteúdo, do seu contexto, mas talvez não abriram o verbo, onde Jesus debatia contra a religião. A religião é uma das principais barreiras que o próprio homem tentou fazer para dar um jeitinho dentro de Deus. A religião vai dar um jeitinho para você ser assim. A religião, porém, a religião ela vai distorcer o Antigo Testamento, vai distorcer a revelação, vai distorcer o Cristo. Então, Cristo vai ser contundente, Cristo vai bater de frente contra os fariseus, Cristo vai bater de frente contra os saduceus, escribas, fariseus, herodianos. Ele vai bater de frente contra um sistema religioso que nega a Escritura. Cristo aí não veio brincar. Cerca de 70% do Novo Testamento é contra as falsas religiões, é contra as religiões que teimam em desafiar a palavra da verdade. Então, aqui, essas religiões que procuram distorcer o Espírito Santo e até mesmo atribuir a uma pessoa, no caso aqui, Mohamed, veja que tamanha má interpretação que acontece. Isso é o fim de jogo. Não tem como a pessoa realmente nem sequer ouvir isso. Bem, a resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, em João capítulo 14, versículo 26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco, estará em vós. E que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito da verdade, que procede de Pai, testificará de mim. Assim, o Espírito testifica de Cristo, o nosso Senhor. Então, o texto que eu comecei a desenvolver com vocês foi justamente esse. O Espírito da verdade. Então, o Espírito da verdade está com você. O Espírito da verdade está comigo. Para a gente poder aí entender esse mistério, essa doutrina tão maravilhosa, misteriosa, profunda, mas que não é contra a razão.
ainda que nós não vamos conseguir compreender no todo, a Trindade, a cristologia não é contra a razão. Porém, as religiões é contra a razão, é contra a ciência e é contra a Bíblia. Então a gente precisa ter cuidado, né, em não cair em uma religião, porque é muito fácil isso acontecer conosco. Dia após dia a gente vai sendo abduzidos por situações que muitas das vezes não tem respostas. Então a gente precisa se apegar mais à escritura, à retaguarda, na defesa contra as heresias. Conclusão. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina, o conselhador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos a fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e pessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos, a não ser que a pessoa repito de novo, seja desonesto intelectual, alguém que tem um problema cognitivo, mas que procura odiar a interpretação fiel da Escritura que nós estamos aqui mostrando a vocês, baseado no Antigo e Novo Testamento. Portanto, de uma forma resumida, o Antigo Testamento e o Novo Testamento diz, obviamente, que o Espírito Santo é Deus, diz também que ele tem atributos que somente Deus tem, e também suas obras e ações, feiticeiras e ações, são aquilo que o próprio Deus faz, o Espírito também faz. Tá bom? Então, terminamos aqui nosso comentário da revista, da lição número 9, quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Não é? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo não é uma força. Certo? Então, quando vier um consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade. Certo? Se você gostou do vídeo, quiser nos ajudar, entre em contato conosco, compartilhe, se inscreva. Forte abraço, bons estudos, uma ótima BD e até o próximo vídeo. Forte abraço a todos aí.